boa tarde para você que nos acompanha de todo o interior de São Paulo e também do litoral do estado. Você também que nos acompanha pelo site SBT News. O SBT presta mais um serviço nessa eleição, fazendo uma sabatina agora com o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Boa tarde para o senhor, candidato. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Prazer estar aqui. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor, que é uma pergunta de âmbito estadual, antes que a gente passe aqui para os nossos colegas que estão representando 6 afiliadas do SBT, que estão cobrindo aí, como eu disse, todo o interior e o litoral do estado. Primeira pergunta de âmbito mais geral que eu queria fazer para o senhor, candidato, é a seguinte. O seu adversário, Tarcísio de Freitas, ele está propondo dar mais autonomia para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, talvez até com secretarias próprias. O senhor já vem com uma outra proposta aí, que é unificar 2 secretarias, a de Segurança Pública e a de Administração Penitenciária. Por que o senhor acha que a sua proposta é melhor para a segurança dos paulistas? Deixa eu esclarecer. Na verdade, é Administração Penitenciária e Justiça. Certo. Tá? Então, nós vamos unificar a Administração Penitenciária e a Justiça, porque a Justiça tem justamente esse papel, né, de garantir uma administração penitenciária que seja eficiente, e São Paulo tem uma das maiores populações carcerárias do estado. Agora, dividir em 2 secretarias, a Polícia Civil e a Polícia Militar, isso é um erro grosseiro de quem não entende de segurança pública. Meu adversário quer adotar o modelo do Rio de Janeiro aqui, e o Rio de Janeiro é território de milícia e território de tráfico de droga. Rio de Janeiro tem muita coisa boa que nós podemos observar, menos a segurança pública. O meu adversário é do Rio de Janeiro, nunca morou em São Paulo, está há 6 meses com um apartamento alugado do cunhado e, efetivamente, não conhece a realidade paulista. Nós vamos manter a Polícia Civil e a Polícia Militar integradas. Nós dependemos disso para ter uma boa resolução dos crimes. E a minha principal proposta é fazer com a Polícia Civil aquilo que nós, no plano federal, fizemos com a Polícia Federal. Dar condições para que a investigação chegue às organizações criminosas. Hoje você tem muita prisão em flagrante e pouca investigação. E aí a organização criminosa substitui quem foi preso em flagrante. O que nós queremos é, a partir do flagrante, chegar na organização criminosa e conseguir dar conta dessas quadrilhas que hoje atuam sobretudo em crimes patrimoniais no estado de São Paulo. Tá certo, candidato. Agora eu queria que o senhor falasse com a região coberta pela VTV, que é a nossa afiliada de Campinas, e também da Baixada Santista. Está aqui a Andressa Lara. Boa tarde para você, Andressa. Pode fazer a sua pergunta. Obrigada, Marcelo. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Candidato, um dos projetos do seu plano de governo é o bilhete único metropolitano. Eu queria saber, primeiramente, se ele vai abranger somente a região metropolitana de São Paulo ou as demais também vão estar dentro do projeto, como o interior e também o litoral. E em relação aos transportes municipais, eles vão estar dentro desse projeto? Como vai funcionar o sistema? Andressa, eu agradeço a pergunta. É muito importante que a população paulista compreenda a proposta. As cidades vão ser escolhidas gradualmente a partir de um critério objetivo. Quantidade de moradores de uma cidade que trabalham na outra, dentro de uma mesma metrópole. Então, gradualmente, nós vamos inserindo essas pessoas dentro do programa de unificar numa tarifa única o transporte metropolitano. Hoje tem pessoas que chegam a gastar R$15 na ida e R$15 na volta, 30 por dia para chegar ao trabalho. Nem sempre o empregador está disposto a arcar com o Vale Transporte. E muitas vezes deixa de empregar uma pessoa mais capacitada e mais pobre pelo fato dela morar mais longe e os custos do Vale Transporte se tornarem proibitivos. Com essa proposta, nós vamos permitir que o morador da região metropolitana tenha acesso a um transporte público de qualidade, a um preço muito melhor e que ele possa concorrer a um posto de trabalho em igualdade de condições. Então, o critério não será se é da capital, se é a região metropolitana de São Paulo, ou a de Campinas, ou a de Santos. Nós vamos adotar o critério da cidade que tem muito trabalhador e pouco emprego. E vamos gradualmente incluir todas as cidades das metrópoles paulistas. Tá certo, candidato. Agora o senhor vai falar com um público muito grande do SBT Interior, que é a nossa afiliada sediada em Araçatuba, mas que cobre uma região imensa, com mais de 200 municípios. Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, não é, Marcelo Casagrande? Exatamente.
Tudo bem, Marcelo? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Candidato, quero falar de uma questão normalmente de grandes centros, como é o caso de São Paulo, Cracolândia. A gente tem visto no interior do estado o avanço da droga e o avanço também da situação de rua entre a população. São José do Rio Preto hoje enfrenta um problema gigantesco da formação de uma mini Cracolândia. Ministério Público, Defensoria Pública já estão na jogada, mas é um problema que tem crescido dia após dia. O que é possível ser feito e de que forma o Estado pode atuar? Excelente. Bom, vamos separar as duas coisas diferentes. A primeira, uma população em situação de rua, que não tem nada a ver com drogadição, nem álcool, nem drogas ilícitas. Tem a ver com condições econômicas da família. Aqui mesmo na capital, inúmeras famílias com crianças em idade escolar estão nas ruas. Na capital são 40 mil. A estimativa do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral da População em Situação de Rua, estima em 60, 70 mil pessoas no estado. Essas famílias, elas precisam de um auxílio, de uma renda básica de cidadania para se reinserir e conseguir alugar um cômodo, conseguir alugar uma casa e voltar a pensar num emprego digno e para se restabelecer matriculando as crianças na escola, que é obrigação do Estado e das famílias. A pessoa que está envolvida com a drogadição, você tem desde uma situação mais leve, em que se você garantir teto, trabalho e tratamento, a pessoa sai dessa situação, e é a grande maioria dos drogaditos, até uma situação limite em que a pessoa está colocando em risco a própria vida ou a vida de terceiros. E aí você tem que ter um médico para fazer um laudo e, eventualmente, adotar uma internação compulsória, com ou sem o consentimento da pessoa. E a internação voluntária também é uma solução para alguns casos intermediários, em que a pessoa pede e o médico concorda com uma internação nos casos mais graves, que ainda não envolve risco de vida, mas envolve uma situação limite. Se você tiver um cardápio de soluções, você vai dar o atendimento que a pessoa precisa. E todo mundo está disposto a agarrar uma oportunidade para sair dessa situação. Tá certo, candidato. Agora a gente vai para o nosso telão para falar com mais outra região muito importante do estado. Está aqui a Silmara Moraes. Ela é da TV RP, que cobre Ribeirão Preto, Franca, Barretos e toda aquela região do estado. Muito boa tarde para você, Silmara. Pode fazer a sua pergunta. Oi, Marcelo, boa tarde aos colegas do SBT, boa tarde, candidato Fernando Haddad. A nossa pergunta da região de Ribeirão Preto é sobre saúde. O Hospital das Clínicas de Ribeirão enfrenta muitas dificuldades na contratação de profissionais e novos leitos. Nesse ano, a unidade de emergência chegou a 314% da sua ocupação, com 75 pacientes em atendimento para 24 leitos. Já mostramos aqui no nosso jornalismo pacientes que aguardavam vagas por dias dentro de ambulância, por exemplo, no estacionamento da unidade. O hospital chegou também a interromper os seus atendimentos após a superlotação. Chegou a paralisar cirurgias de transplantes por falta de anestesistas. Se eleito, qual investimento virá para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e para desafogar os atendimentos no HC, que atende toda a DRS, com 26 municípios aqui da região? E quais cidades também receberão novos hospitais na gestão do senhor? Bom, saúde é um problema do Estado como um todo, porque durante a pandemia não foram tomadas as providências de um problema que todo mundo sabia que ia acontecer. A fila do SUS ia ser a maior da história. Hoje, 1.200.000 procedimentos aguardando atendimento. Nós precisamos reajustar a tabela do SUS, e o presidente Lula já se comprometeu com o reajuste da tabela do SUS. Lembrando que o Bolsonaro não deu um centavo de reajuste da tabela em 4 anos de governo. Nós precisamos recuperar a nota fiscal paulista para apoiar as Santas Casas, que não estão recebendo os repasses do governo do Estado. Precisamos levar hospitais-dia, 70 para o interior, para que a cada 400 mil habitantes nós tenhamos um hospital-dia, que é aquele hospital que faz as cirurgias que não dependem de internação, que é a parte cara do tratamento, para cirurgias que podem ser feitas em ambulatório e a pessoa se recuperar em casa. Isso dá uma agilidade muito grande e desafoga os hospitais regionais e as Santas Casas. Então, nós temos um plano de saúde que é completo. Vai desde a UBS, do posto de saúde, até o hospital regional, mas sem desconsiderar esse andar do meio, que é preenchido pelas UPAs, no caso de tratamento de urgência e emergência, junto com o SAMU, que não vem recebendo recursos estaduais,
e precisa receber, e os hospitais dia, que vai ser uma grande novidade no interior de São Paulo. A capital conheceu os 35 hospitais dias que eu entreguei, e o interior ainda não sabe o que é essa facilidade do SUS para desonerar os hospitais regionais. Algo específico para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto? Aí você vai ter que reabastecer o SUS com recurso. Está se gastando muito em asfalto no interior e pouco em saúde, inclusive em medicamento. As pessoas estão indo para o posto de saúde e não tem o medicamento do farmácia popular, que o Bolsonaro cortou, mas não tem o suprimento também do governo do estado, porque a FURP está sendo desativada, que é a empresa estatal que produz medicamentos para o estado de São Paulo. Tá certo. Vamos passar então para uma outra região, que é a região de Sorocaba. Está aqui o Eduardo Barazal, da TV Sorocaba, que cobre além de Sorocaba, Jundiaí, Itapetininga e toda aquela região que é imensa, não é, Barazal? Sim, boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos amigos aqui da SBT. Cumprimento o candidato Fernando Haddad. Cumprimento também a nossa grande audiência. 35 cidades compõem a nossa área de cobertura. Candidato Haddad, a Prefeitura de Sorocaba recebeu esta semana um ofício informando da realização da Marcha para a Maconha em novembro. Está gerando uma polêmica tremenda na cidade. Qual é a sua posição em relação a isso? O senhor é a favor ou contra a Marcha da Maconha? E, se eleito, o senhor irá apoiar eventos como este em cidades do interior de São Paulo? Olha, eu sou a favor do cumprimento da lei de 2006, que foi aprovada e que separou um problema grave, que é o problema da drogadição, do problema do tráfico, que tem que ser combatido e não vem sendo combatido no estado de São Paulo e no Brasil. Ao contrário, nós estamos espalhando cracolândias pelo interior de São Paulo, porque o prefeito aqui da capital acabou com um programa que estava dando resultado. Nós conseguimos reduzir em 2/3 o consumo de crack na região da Cracolândia, e quando eu deixei de ser prefeito, esse programa simplesmente acabou. Aí qual foi a solução? Repressão ao drogadito. Sabe o que aconteceu? A pessoa pegou um trem e foi para uma região onde ele se sentisse mais seguro. Quando você diz que está espalhando cracolândias pelo estado, você pode ter certeza que boa parte dessas pessoas saiu da capital, porque não encontrou tratamento. Então, não adianta esse tipo de política. Nós temos que recuperar as pessoas com tratamento, nós temos CAPs AD, temos que espalhar os CAPs AD por todo o estado, nós temos que dar teto, porque sem teto ninguém consegue se recuperar, e temos que fazer, conforme eu disse, uma polícia investigativa digna da Polícia Federal. É aquela que prende o pequeno traficante, mas com vistas a pegar a organização criminosa. E os presídios federais, criados pelo presidente Lula, são essenciais para combate ao crime organizado. Porque você tira ele do sistema carcerário estadual e leva para um presídio de segurança máxima, impedindo que o preso consiga patrocinar e organizar a organização criminosa. Mas, candidato, existe a polêmica porque muita gente entende que a Marcha para a Maconha é uma apologia às drogas. Uma coisa seria a apologia às drogas, a outra coisa seria o estudo medicinal da cannabis para enfermidades. Enfim, o que é que o senhor pensa a respeito disso? Não, veja bem, o crime de apologia a drogas é previsto no Código Penal, e aí cabe ao Ministério Público Local julgar se está havendo apologia, se está havendo infiltração do tráfico para promover demanda por drogas, ou se não, se é uma manifestação que não se caracteriza por apologia. Então nós temos que tomar cuidado para não confundir as coisas, porque há pessoas muito mal intencionadas na nossa sociedade que querem envolver uma coisa com a outra. E a lei de 2006, ela é precisa. Vamos tratar quem precisa, porque tem muito adolescente que, infelizmente, por desinformação, por más influências, acaba se envolvendo com uma coisa que é prejudicial à saúde. E o bandido que está lá na porta da escola, que está nos lugares onde a juventude, estimulando o consumo de uma coisa que é prejudicial à saúde de todos nós. Tá certo. Agora a gente vai falar com a Marcela Mesquita, que é da TV Tati, que representa o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também Litoral Norte de São Paulo. Boa tarde para você, Marcela. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde a todos, boa tarde, candidato. Hoje, vindo para cá, estava ouvindo o seu programa eleitoral na rádio e me chamou a atenção a ênfase que o senhor deu quando falava sobre geração de emprego. O senhor disse assim, que era claro que o senhor trabalharia para a geração de emprego em todo o estado de São Paulo. E aí eu quero saber, de concreto, o que o senhor pode fazer de fato para a região do Vale do Paraíba, que é uma região tão rica e tão importante para o estado inteiro,
Porque hoje o que a gente vê no Vale do Paraíba é empresa fechando, empresa decretando falência e muitas pessoas, muitas famílias perdendo emprego, que antes era uma coisa tão segura na indústria, que era tão forte no Vale do Paraíba. Hoje em dia é muito metalúrgico desempregado. O que de concreto o senhor tem para essa região? Olha, a pergunta não podia ser mais oportuna, porque o Vale do Paraíba está sofrendo as consequências de uma política equivocada do governo estadual. E não só o Vale do Paraíba, a região de Campinas sofre, a região de Ribeirão sofre, o Oeste Paulista sofre com isso. Nós estamos perdendo empresas para Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais, para Paraná, para a Zona Franca de Manaus. E por quê? Porque São Paulo está, durante esse governo, em berço esplêndido. Nós estamos perdendo a indústria calçadista, indústria têxtil, não só as montadoras, a LG, as montadoras de veículos. Nós estamos perdendo muito emprego, porque São Paulo está passivamente aguardando a reforma tributária, enquanto isso a guerra fiscal está consumindo os empregos paulistas. Eu vou entrar na briga para manter os empregos aqui. Vou fazer exatamente o que os estados vizinhos estão fazendo, eu vou entrar na briga. Porque isso, a hora que São Paulo tomar a decisão de preservar os seus empregos, não tenha dúvida, você que me ouve, o Congresso vai aprovar a reforma tributária e acabar com a guerra fiscal. Paralelamente a isso, eu vou usar as universidades estaduais paulistas, que respondem por 50% da produção científica nacional de impacto, para reindustrializar o Estado, tendo por base, inclusive, o agronegócio. Nós podemos ter o carro híbrido flex aqui em São Paulo, nós podemos, a partir da cana, gerar hidrogênio para produzir energia elétrica, nós podemos, do bagaço da cana, também produzir energia elétrica, nós podemos ter fábricas de células fotovoltaicas, tem várias fazendas hoje no estado de São Paulo produzindo energia solar e energia eólica. Nós temos como reindustrializar o Estado com as nossas próprias forças. Basta a gente sair da passividade. Esse é o segredo da gente não deixar sangrar a indústria paulista ainda mais. Mas, candidato, desculpa, isso é algo a curto prazo? Porque o político ele não tem o poder de contratar ou de demitir um funcionário. Como é que a gente pode esperar, no Vale, em todo o Estado, essa contrapartida do governo para assegurar, de fato, que novas demissões não aconteçam e que essas pessoas que continuam empregadas permaneçam empregadas? Então, a alíquota de ICMS é definida pelo governador. Não tem outra autoridade que defina a alíquota de ICMS. Eu vou dar um exemplo para quem é de Birigui, Franca e Jaú, por exemplo. Nós produzimos 40% da produção de calçados do Brasil. Hoje nós produzimos 7,9%. Por que nós perdemos a indústria calçadista? Porque o atual governador fez o desfavor, o desserviço de subir a alíquota de ICMS para 18%, quando o Alckmin, à época, baixou de 12% para 7%. Ninguém aguenta pagar esse tributo. Resultado, o povo sai de São Paulo, vai para a Extrema, vai para a Zona Franca de Manaus e produz o calçado lá. E você fica aqui sem um emprego. É atribuição do governador preservar os empregos. E a decisão, todo empresário quer ter uma indústria em São Paulo. Só não tem porque o Estado não está fazendo a sua parte. Tá certo. Agora a gente vai para o SBT Central. Mais uma vez, vamos dar uma olhada aqui no telão. Quem está aqui é o Paulo Soares. Vou citar algumas cidades que são cobertas pelo SBT Central, que é sediado em Jaú. Olha só, Jaú, Bauru, Araraquara, São Carlos e Marília. Boa tarde para você, Paulo Soares. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, candidato Fernando Haddad. Boa tarde aos amigos da mesa e à imensa audiência que nos acompanha em todo o interiorzão de São Paulo. Uma alegria poder participar desse momento de exaltação da democracia com questionamentos importantes. Aproveitando o gancho a respeito da questão econômica, o candidato Fernando Haddad citou agora há pouco a regional de Jaú, onde nós estamos com o SBT Central. Nós temos um parque industrial interessante e diversificado nessa região. Marília no ramo alimentício, Jaú, Franca e Birigui com os calçados, Ibitinga com a indústria têxtil, na área de tecnologia, o eixo Araraquara-São Carlos. Especificamente nos calçados, houve esse aumento de ICMS no pior momento da pandemia e o estado de São Paulo tem dificuldade de concorrer hoje, por exemplo, com o calçado produzido no sul do país, onde se paga 4% de ICMS. Gostaria de saber do candidato se ele se compromete a revisar essa situação e dar um fôlego para a retomada de crescimento da nossa indústria. Olha, a pergunta vai ao encontro da resposta que eu acabo de dar.
Se o governador quiser entrar na briga, nós vamos preservar os empregos aqui. Não é justo o que está acontecendo com a indústria paulista. E não é justo também com o empresário, porque o empresário tem custos para mudar a planta dele daqui para outro estado. Isso envolve investimento que ele faz em outro local para tirar os empregos daqui. Quando São Paulo entrar nessa discussão, e entrar para valer, chamar os industriais, chamar os empresários, sentar à mesa e estabelecer uma política tributária que seja competitiva na concorrência interestadual que está acontecendo, o Congresso, não tenham dúvidas, o Congresso vai promover a reforma tributária, fazendo com que o ICMS seja pago no destino. E aí o empresário é que vai escolher o melhor lugar para a sua indústria e vai escolher São Paulo, por uma simples razão. A melhor infraestrutura do país é paulista. As melhores cabeças formadas no país são formadas nas universidades paulistas. Nós não temos por que temer a concorrência. Agora, nós estamos sofrendo uma concorrência desleal agora. E se nós não reagirmos, vai acontecer o que o Paulo acaba de descrever. Essa sangria vai continuar. E nós temos as 3 universidades que produzem conhecimento no Brasil. Nós respondemos, eu repito, 50% do conhecimento científico brasileiro está aqui. Eu sou da Universidade de São Paulo, eu sei o que eu estou dizendo. Eu fui lojista da 25 de março, eu ia para essa região comprar tecido de fábricas que não estão mais em São Paulo, ou porque quebraram, ou porque se mudaram de São Paulo para outros estados. Tá certo, candidato. Eu queria desafiar todos nós aqui agora, que a gente tem menos de 9 minutos, para a gente tentar fazer pergunta e resposta um pouquinho mais rápida, para ver se a gente consegue fazer mais uma rodada completa. Então, eu vou voltar com a Andressa Lara, da VTV. Andressa, sua vez. Ok, candidato, a minha pergunta agora é sobre o litoral e a ligação seca entre Santos e Guarujá virou quase que uma lenda urbana. Eu sou moradora do Guarujá, vejo a dificuldade que a população enfrenta ali diariamente, não só na alta temporada. Qual o seu projeto de governo para resolver esse problema? Vai sair do papel a ligação seca? Olha, você sabe que o estado de São Paulo foi o último colocado em investimentos federais. O Tarcísio, que se gaba de obras, não fez nenhuma em São Paulo. Ele fez em Rondônia, ele fez em Roraima. Em São Paulo, ele não fez nada. Estado para o qual ele se mudou há apenas 6 meses. Não tem nenhum vínculo com esse estado, nem ele, nem a família, nem ninguém. Nós vamos tirar do papel simplesmente porque nós vamos colocar no PAC as obras que são necessárias para a ligação seca Santos-Guarujá. Qual é a obra ideal? É o túnel. Ela é mais cara, mas ela é mais sustentável no tempo. Então, vale a pena fazer um investimento maior, porque o retorno vai ser melhor para a região. Inclusive, temos que pensar em reindustrializar a Baixada, que sofreu com o fim da indústria naval. E o pré-sal é uma dádiva para o litoral paulista. Nós aumentamos por 5 a produção de petróleo. Isso significa mais royalties para as cidades litorâneas paulistas. Nós podemos aproveitar isso, porque como o petróleo acaba, você tem que aproveitar isso para fazer coisas que tenham impacto no tempo. E a infraestrutura e a reindustrialização da Baixada são essenciais, além da questão do saneamento, que nós capitalizaremos a Sabesp para dar conta do saneamento do litoral, e com isso também a indústria turística vai ganhar, e nós não vamos privatizar a Sabesp, como quer o meu adversário. Marcelo Casagrande. Vamos lá falar sobre saúde novamente. A região de Araçatuba enfrenta uma questão envolvendo Santas Casas. Elas são realmente as mais importantes porque não se tem hospital regional. Recorrer a Santa Casa, ajudar a Santa Casa que sofre com a defasagem da tabela do SUS, é um caminho ou a construção de hospitais regionais é o mais ideal? Olha, Marcelo, você está falando com uma pessoa que no Ministério da Educação expandiu as universidades públicas como ninguém e fez o ProUni. Ou seja, o público e o privado podem conviver. Nós não temos que cair nessa lógica binária, ou tudo é estatal ou tudo é privado. E as Santas Casas prestam um serviço inestimável, sobretudo para o interior de São Paulo. São mais de 300 entidades beneficentes. O que nós temos que recuperar essas instituições, parte das quais está sofrendo com a tabela do SUS, e eu estou propondo reativar a nota fiscal paulista, que perdeu 90%, né, da sua importância no último governo, para que parte do ICMS possa reabastecer as Santas Casas, sobretudo aquelas que estão em desequilíbrio financeiro. Então, a recuperação das Santas Casas está na ordem do dia no nosso plano de governo, e eu não vou fazer oposição entre ProUni e Universidade Pública, entre Santa Casa e Hospital Regional.
Nós precisamos contar com todas essas estruturas, sobretudo no pós-pandemia. Nós não podemos abrir mão de nenhuma ajuda no momento que as pessoas estão na fila do SUS. Tá certo. Ribeirão Preto, agora mais uma vez, Silmara. Candidato Haddad, Ribeirão Preto, a nossa região aqui sempre foi palco dos grandes ataques com quadrilhas e explosões às agências bancárias aqui na nossa região. Inclusive, muitas dessas participações com armamento pesado, como fuzil de guerra. O senhor fala em sanar o déficit da polícia aqui no interior, no estado como um todo. O senhor pretende investir em armamento da polícia também? Silmara, é sempre importante que o armamento da polícia seja superior ao armamento do bandido, né? Agora, com essa lógica do Bolsonaro de deixar entrar armas a rodo no Brasil, nós estamos gastando dólares, preciosos dólares, para importar armamento. E esse armamento pesado não está na mão do cidadão de bem, como se diz, está na mão do bandido. Porque quando o bandido não tem dinheiro para comprar, ele rouba o armamento e fica com ele o armamento. Então, primeira coisa é o seguinte, quem tem que estar armado nesse país é a polícia e não o bandido. E se a gente deixar entrar armas, contrabandeadas ou não, vai parar na mão do bandido. Então, nós precisamos parar com essa história de que arma é bom para o cidadão comum. Arma é muito bom na mão da polícia. 2, sem investigação, nós não vamos chegar na quadrilha, porque não é numa guerra urbana que nós vamos matar esses bandidos. Nós temos que prendê-los com a investigação. Você não vai chegar na organização criminosa sem uma polícia civil que tenha a estrutura da nossa Polícia Federal, que foi reformada durante os nossos governos. É assim que se faz no mundo inteiro, integrando e não separando a Polícia Militar da Polícia Civil, como está propondo o Tarcísio. É integrando essas polícias e capacitando os profissionais da segurança. Rapidamente, Barazal. O atual governo do estado enviou muito dinheiro para o interior todo, especificamente Sorocaba. O senhor vai manter, se eleito, os convênios da saúde e os programas, considerando especificamente Sorocaba, que tem o prefeito Rodrigo Manga, atual prefeito, que apoia o seu adversário? Se eleito, o senhor não vai esquecer da gente lá não, né? Olha, quem pode esquecer de vocês é o meu adversário que não conhece a região. O Tarcísio, gente, o Tarcísio mudou há 6 meses para São Paulo. Eu nasci aqui, cresci aqui a vida inteira. Eu fui o ministro que mais trouxe creche, ônibus escolar, escola técnica e universidade para esse estado. Eu levei, inclusive, para a sua cidade, uma universidade federal, quando eu era ministro. Se eu não esqueci como ministro, vou esquecer como governador. Outra coisa, eu fui o ministro que fez convênio com 645 municípios, sem saber a que partido o prefeito era afiliado. Nunca perguntei para um prefeito de que partido você é, de que religião você é, para que time de futebol você torce. Não interessa, o que interessa é a população que a gente tem que atender em parceria federativa. O Palácio dos Bandeirantes vai se abrir para os prefeitos todos, de todas as legendas, e eu não vou perguntar para você, prefeito, de que partido você é, eu vou perguntar o que o povo da tua cidade precisa. É assim que eu agi como ministro da Educação, é assim que eu vou agir como governador. Candidato, nosso tempo está acabando, o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Olha, primeiro agradecer o SBT. Isso aqui é um pool incrível. Nós estamos conversando com praticamente todo o estado de São Paulo, num horário importante que as pessoas podem se debruçar sobre as propostas que nós estamos fazendo. O meu adversário se recusou a vir aqui porque não tem propostas para o estado, porque não conhece o estado. Eu estou participando de todas as sabatinas, debates e entrevistas em respeito a você, seja do litoral, seja da capital, seja do interior ou de região metropolitana. Você tem o direito de saber o que nós vamos fazer com o maior estado da federação. E eu quero fazer com o teu apoio e com a tua participação. Tá certo, candidato. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado também aos jornalistas que participaram dessa sabatina em 6 regiões do estado de São Paulo, abrangendo, como o candidato disse, mais de 600 cidades aqui. E lembrando que a gente convidou o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e até agora não tivemos resposta. Se ele responder, com todo prazer, nós também vamos fazer uma sabatina com ele. É isso. SBT Eleições 2022.